Amém. Você pode aplaudir Jesus, irmão? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Que bom poder estarmos aqui. Quem estaria ministrando a palavra hoje? A nossa diaconisa Maria José. Mas devido a um quadro de saúde dela, não foi possível estar presente. E aí a gente, devido ao tempo que foi próximo, alguns irmãos não puderam estar ministrando, né? Então, coube a mim aquilo que eu gosto de fazer. É ministrar a palavra do Senhor às irmãs hoje. Essa missão graciosa da parte do Senhor Jesus. Então, convido as irmãs e os irmãos que aqui estão a abrirem comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 16. É bom demais, irmãos, ministrar a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que eu gosto de cozinhar quando é para mais gente. Ontem mesmo na casa da irmã eu falei que é desafiador cozinhar só para 2 pessoas, né? Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eu particularmente quando decido cozinhar tenho que chamar o sogro, a sogra, para vir comer, porque eu particularmente não gosto, eu desanimo um pouco, né, para cozinhar para 1 ou 2 pessoas. Quando eu morava sozinho, às vezes eu tinha que comer comida uma semana. Eu fazia aquele tantão de comida para poder comer por mais tempo. É por isso que é bom casar, viu, irmãos? Que aí essa luta a gente, né, não tem mais, gratidão. E quando eu falo sobre isso, eu falo porque a palavra de Deus, preparar o sermão, preparar a pregação, para mim é a mesma coisa. Eu tenho muita felicidade quando é para pregar a palavra de Deus. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Mas muito mais do que pregar aqui a exposição pública da palavra, eu gosto muito mais do momento em que eu estou preparando ela. Para mim o processo, às vezes, é muito mais gratificante do que o resultado. O tempo que se envolve para ler, para pesquisar, para reler. E quando me é dada a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, sou grato a Deus pelo privilégio que é. E aí, dado a circunstância, nós estaremos orando, não apenas pela nossa irmã diaconisa Maria José, mas por outras irmãs e irmãos que se encontram enfermos também. Dada a circunstância da enfermidade, da dor na coluna, ela não vai poder estar aqui com os irmãos. E procurei algumas outras também, mas devido já a algumas agendas e compromissos, estava meio em cima da hora. Então, cabe a mim, hoje, com muito prazer, trazer essa palavra de Deus aos seus corações. Amém? Romanos capítulo 16, estaremos lendo na versão NVI. Se a sua versão for um pouco diferente, convido a poder estar acompanhando a leitura no telão, né? Diz o texto no versículo 1 e versículo 2, que estaremos lendo. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo que de vocês vier a precisar. Porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim mesmo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Amado, eu louvo o Senhor pela sua palavra que foi lida e por esse tempo que o Senhor nos concede de podermos estarmos aqui como igreja do Senhor para refletir sobre ela. Eu peço que o Senhor venha no nome de Jesus mais uma vez falar aos nossos corações, aos irmãos que nos acompanham pela internet, aos que aqui estão, que o Senhor venha de uma maneira especial trazer a tua palavra, como foi cantada aqui, Senhor, a nós, e pelo teu Espírito nos iluminar, para que possamos compreender e entender o que ela tem a nos dizer nessa noite. Permaneça conosco, Pai, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Eu peço às irmãs poderem assentar, ficar à vontade, e, como sempre, a sua atenção voltada para o que Deus tem para você hoje. Amém? Público majoritariamente mulher. Já é de costume ver isso dentro das igrejas cristãs evangélicas, onde as mulheres acabam sendo o maior número de pessoas que participam, que congregam e que trabalham. Eu queria começar a reflexão nossa dessa noite perguntando para você o seguinte: se você trabalhasse em uma empresa, ou talvez você trabalhe em uma empresa, e o seu patrão
chegasse para você e dissesse assim: eu gostaria que você recomendasse para mim uma mulher que pudesse trabalhar com você aqui, que pudesse te auxiliar, que pudesse me ajudar. Quais seriam as características que você iria procurar nessa pessoa para poder indicar ou recomendar para o seu patrão? Quais seriam as características? Pense aí. Qual seria o perfil desta pessoa? Pensou? Eu tenho certeza que dentre as características que você pensou, você não colocaria, por exemplo, irresponsável, pessoa que chega atrasada, pessoa que enrola. Tenho certeza que não. A não ser que você odeie seu patrão e aí quer descontar. Mas é o fato que, com certeza, quando você recomenda a alguém ou recomenda alguma coisa, é porque isso, de alguma forma, é bom. Agora, se Deus pudesse, hoje, Ele pode tudo, mas se hoje, presta atenção, aqui comigo, se Deus chegasse para você hoje e falasse: olha, eu estou precisando de uma mulher, de uma irmã em Cristo, para poder assumir ou tomar conta de uma obra, ou fazer minha obra em determinado lugar. Quais seriam as características dessa pessoa que você daria para Deus? Ó Senhor, eu tenho uma pessoa excelente para assumir. Eu não estou falando para você pensar em nomes, talvez até venha um nome na sua cabeça, mas qual seria as características? Agora, uma terceira pergunta, está acompanhando comigo? E se Deus, hoje, dissesse que a pessoa escolhida para essa obra fosse você, qual seria a resposta sua para Ele? O fato é que nós lemos 2 versículos de um capítulo que Paulo separa para agradecer todas as pessoas, na verdade não todas, mas muitas pessoas que foram fantásticas e que o auxiliou no seu ministério. Nós falamos muito de Davi, inclusive, há um tempo atrás, há mais de 8 anos atrás, eu preguei um sermão aqui nesta igreja, que eu falei sobre a vida de Epafrodito. Me lembro como hoje o dia desse sermão, porque esse sermão deu uma discussão depois do culto bem boa, bem bacana. Me lembro, não sei se Isabela vai lembrar, mas eu me lembro que eu fiz uma brincadeira com Isabela, até dizendo que Deus tinha chamado ela para ser como Epafrodito. Enfim, coisas do tipo. Por que eu falo de Epafrodito e estou falando de outras pessoas na Bíblia Sagrada, capítulo 16 de Romanos? Porque nós falamos de Paulo, falamos de Davi, falamos de grandes homens de Deus, falamos de Moisés, que foram homens de Deus usados para fazer coisas grandes em seu tempo, em seu ministério. Mas nenhum, repita comigo, nenhum desses homens seriam quem foi se não tivesse quem os auxiliasse. Nenhum deles. É só você olhar quando Deus chama eles. Nós vamos perceber que quando Deus chegou para Moisés, Moisés dá um monte de desculpa, e ele então fala: eu vou chamar então Arão e Miriam, que vai te auxiliar. Aí depois você já vai ver Josué auxiliando, depois você vai ver Ur auxiliando, e aí depois vai 70 anciões. Então Moisés foi o cara, mas debaixo do guarda-chuva de Moisés, quem está comigo? Tinha um grupo maravilhoso de pessoas. Bem como todos os demais homens e mulheres da Bíblia. E é por isso que eu quero ministrar hoje falando sobre um tema muito interessante, você pode tomar nota, que é acerca de um ministério digno de recomendações. O que é uma pessoa digna? Uma pessoa que merece algo. Uma pessoa digna de receber alguma coisa. Uma pessoa que é honrada a tal ponto dela ser merecedora de algo. Eu disse, inclusive, eu gosto sempre de lembrar as conversas que eu tenho com cada um de vocês, algumas citações que eu faço no decorrer delas. Eu disse até para a irmã Lúcia, alguns meses atrás, que se cada um de nós entendêssemos que Deus não nos entrega nas nossas mãos
uma atividade, inclusive falei isso ontem também para outra irmã, uma atividade, mas ele entrega um ministério. Se cada um de nós entendesse, se cada coisa que me é dado a fazer na obra de Deus não é puramente uma atividade, mas sim um ministério a se desenvolver, nós tínhamos uma consciência maior do que é ser cristão. Então, por exemplo, eu toco na igreja, mas tocar para mim não pode ser apenas uma atividade. Eu preciso olhar o tocar como um ministério. Se eu recebo uma oportunidade de trazer uma palavra na abertura, uma palavra de oferta, eu preciso compreender que isso não é apenas uma atividade que foi lhe dada a responsabilidade de fazer, mas um ministério. Se você recebe a oportunidade de pregar, trazer uma mensagem, uma pregação, isso não é uma atividade, isso é um ministério, isso é alguém que reconhece em você, não uma pessoa útil para fazer coisa, mas uma pessoa chamada para exercer um ministério. Quem está comigo? Então você precisa compreender que aqui você não está para fazer coisas, para fazer atividades, ser um ativista religioso. Deus está chamando para você ser um ministério, ter um ministério. Se eu canto, olhar isso como um ministério. Se eu prego, olhar isso como um ministério. Se eu preparo uma dinâmica para a célula, olhar isso como um ministério. O fato é que quando a gente recebe uma atribuição, recebe uma responsabilidade, a gente acha que a liderança ou a pessoa que me deu isso está me dando uma atividade para eu passar o tempo, para eu fazer alguma coisa e não ficar parado. Não. Essa pessoa está olhando em você a capacidade de desenvolver um ministério que Deus já te escolheu antes de nascer para exercê-lo. Faz sentido? Então na Bíblia nós teremos várias pessoas que desenvolveram ministérios lindos. E dentre essas pessoas, vamos encontrar esta mulher, pelo nome de Féber. 2 versículos na Bíblia nos mostram 4 verdades de uma pessoa que pode ter um ministério digno de ser, diga comigo, recomendado. Será que você é uma pessoa digna de ser recomendada? Será que o seu ministério, aquilo que você faz aqui na igreja, mulherada, homens que estão aqui, é digno de uma recomendação? Porque o texto começa exatamente isso no versículo 1. Olha bem, no versículo 1 diz: recomendo-lhes nossa irmã. Paulo já está iniciando o texto dizendo: olha, irmãos, aí em Roma, eu vou recomendar a vocês uma irmã pelo nome de Féber. Por mais simples que pareça essa frase traz para nós muita verdade. Porque o verbo recomendar, no dicionário significa indicar, ou uma pessoa digna de atenção. E ele está dizendo: olha, presta atenção nessa mulher, eu vou recomendar a vocês. E eu disse aqui no início da introdução da pregação, dizendo 3 perguntas. Se você fosse recomendar alguém para um trabalho secular, quais as características que você exigiria que essa pessoa tivesse? Se você fosse recomendar alguém para a obra de Deus, quais características que você iria observar? Meu irmão, eu tenho certeza que nenhum de vocês foram superficiais nas características. Agora, se eu e você somos criteriosos em recomendar alguém, imagine o apóstolo Paulo, que tinha a obra de Deus como algo mais importante do que a própria vida dele. Para Paulo, a obra de Deus era mais importante do que a sua própria vida. Inúmeras são as vezes que Paulo está quase à morte por defender a obra de Deus. Faz sentido? Agora, faz sentido para você também que Paulo não recomendaria qualquer mulher? Faz sentido que Paulo, antes de escrever esse texto aos Romanos, ele conhecia muito bem Féber? Faz sentido. Você não pode recomendar a alguém alguma coisa que é importante se primeiramente você não avaliar quem é esta pessoa. Então, de início, eu já posso dizer para você que Féber não era qualquer pessoa. Mas eu não posso afirmar para você
com certeza, as características de Feber, porque são apenas 2 versículos que retratam sobre essa mulher. Mas eu posso dizer para vocês que, assim como você tem critério de escolha para recomendar alguém, Paulo também tinha os seus. Faz sentido? E quais eram de Paulo? 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e 16. Olha o que Paulo vai dizer sobre os critérios. Esta mulher, para ser recomendada pelo apóstolo Paulo, ela tinha que ter sido aprovada, diga comigo, aprovada na avaliação de Paulo. Concorda comigo? E olha como que Paulo avaliava. Olha como Paulo via alguém aprovado. 2 Timóteo diz: procura, falando isso para Timóteo, apresentar-se a Deus o quê? O quê, irmão? Aprovado. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa se apresentar a Deus como alguém aprovado, como alguém que passa no teste, como alguém que é avaliado e vê em você a capacidade de exercer algo. Faz sentido? Mas quais são os critérios que Paulo fala para Timóteo que deveria ser preenchido para ser aprovado? Tem 3 aí. Nesse versículo tem 3 critérios, no versículo 15 e 16. Olha o texto continuando. Como obreiro que não tenho que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 3 nesse texto, claro que tem diversos outros, mas tem 3 características que Paulo coloca nesses 2 versículos, que ele vê, ele analisa para ver se a pessoa é aprovada ou não. A primeira característica é que você, para ser uma mulher que tenha um ministério aprovado por Deus, precisa não ter nada com que se envergonhar. Faz sentido? Isto é, ter uma vida correta, honesta, direita, para que nada que alguém descubra sobre você seja motivo de vergonha. Como diz no bom português aí, no popular, você não pode ter rabo preso com ninguém, segredinhos com ninguém. É por isso que ainda ontem no CCM nós falamos sobre confessar pecado. Tem muita gente, irmão, errar todo mundo erra, e pecar todo mundo peca, mas você precisa, assim que pecar ou fazer algo, procurar confessar isso a Deus e a alguém. Porque Paulo diz que para alguém se apresentar-se a Deus aprovado, precisa, em primeiro lugar, não tem nada o que esconder, não tem nada que se envergonhar. Então, uma mulher, para ter um ministério aprovado, a semelhança de Feber, como eu falei bem claro, Feber foi aprovada na avaliação de Paulo, porque ele a recomendou. Primeira coisa, com certeza ele observou: essa mulher tem coisa que pode envergonhá-la. Mas Paulo fala uma segunda característica de avaliação, que ele olha. A segunda característica, ele diz que maneja corretamente a palavra da verdade. O que é manejar? Manejar não é manipular. Vivemos um tempo que pessoas manipulam a palavra. E manipular é você pegar a palavra e aplicá-la ao seu bem prazer, no seu gosto, do seu jeito. Pregações que surgem na cabeça da pessoa e ele vai lá e fala: eu vou procurar um versículo aqui para poder confirmar o que eu já pensei. A pregação não surge na sua cabeça, a pregação surge da palavra. É lendo o texto e vendo no texto aquilo que o texto está dizendo e apresentar o texto aos ouvintes. Manipulação da palavra é o que mais se tem. Mas Paulo está dizendo que uma pessoa, para apresentar-se a Deus aprovada, uma mulher que tenha um ministério aprovado, eu estou dizendo para vocês que Deus não nos chamou para ser ativistas, Deus nos chamou para desenvolver um ministério, e você precisa entender qual é o seu e desenvolver isso. Ele está dizendo que para que o seu ministério seja aprovado, você precisa ser aprovada, e para ser aprovado, você precisa não ter nada que se envergonhar, não pode ter rabo preso com ninguém, nem com você mesmo. Segundo, precisa manejar bem a palavra. Mas eu pergunto, como manejar bem a palavra se você não a estuda, se você não lê, se você não se preocupa com ela? Irmão, presta atenção. 2 critérios já foram ditos aqui sobre ter um ministério aprovado. Primeiro, e agora o segundo, eu estou falando sobre
Qual é o nível de intimidade que você tem com a palavra de Deus? Feber foi aprovada por Paulo a ponto de ser recomendada por ele. E ele escreve a Timóteo dizendo quais os critérios que ele tem para aprovar alguém. E o primeiro é alguém que não tem o que envergonhar, tem um bom testemunho. Mulher tem que ter bom testemunho, todo mundo, homem, criança. Ele está falando bom testemunho. Segundo, maneje bem a palavra. Mas ele diz uma terceira coisa. E qual é a terceira coisa que ele diz? Evite as conversas inúteis e profanas. Ó, língua. Mulher, para ter um ministério aprovado, homem, para ter um ministério aprovado, precisa saber o que sai da sua boca. Porque ele está dizendo que quem progride fazendo isso, usando a sua boca para falar coisas inúteis, estão progredindo para a impiedade. O que é ser uma pessoa ímpia? É uma pessoa que se afastou dos princípios de Deus. É alguém que não crê mais em Deus. Porque você fala o que o coração está cheio. Não tem como jorrar água limpa se o seu coração está puro. O próprio Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas. Mas aquele que crê, aquele que tem dentro de si uma fonte limpa. Mas se as fontes de vocês são contaminadas, se as nossas fontes forem contaminadas, e o que contamina o homem é a língua. Tiago diz que quem controla a sua língua, controla todo o corpo. Então, minha irmã, no nome de Jesus, já que o culto é culto de mulheres, preciso ser bem específico com vocês. Primeiro ponto, para que o seu ministério seja aprovado, seja recomendado, um ministério digno de recomendação, você precisa ser uma mulher aprovada. É claro que tem inúmeros outros requisitos, mas se eu pegar apenas esses 3 que Paulo cita a Timóteo, desses 3, em quantos desses você se vê uma pessoa aprovada? Você tem dificuldade com a língua? Me desculpe aqui, mas eu preciso ser bem claro. Você é uma mulher mexeriqueira? Você é uma pessoa que volta e meia toca com a vida dos outros na boca? Você é uma mulher que xinga, fala palavrão? Você é uma mulher que fica constantemente envolvidas em assuntos, como Paulo diz aí, ó, conversas inúteis? Porque, irmão, tem conversa que não vale a pena ter. Tem conversa que não vale a pena ter. Tem assunto que não vale a pena entrar. Mas quando eu trabalho, tem mulher cristã que no salão, que fazendo a unha, sei lá, no trabalho, tá lá as piadinhas de mau gosto, tá lá, simplesmente participa da conversa como se fosse natural. Inúteis e profanas. Profano é aquilo que contamina. Tenha cuidado com as conversas que contaminam. No livro de Apocalipse diz que no céu não vai entrar nada contaminado. E tem assunto, meu irmão, que quando você começa a ouvir e as pessoas começam a entrar, a melhor coisa a se fazer é sair de perto. Se você não for possível sair de perto por causa que está trabalhando, está ali, é obrigado a viver, você precisa se posicionar contra. Porque você, senão, como Paulo diz, infelizmente seu ministério não vai ter como ser recomendável. E é isso que Paulo avaliou em Feber, porque ele recomendou aos romanos. Mas aí tem alguns detalhes. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tito, e você vai perceber que Paulo vai escrever a Tito, um outro discípulo dele, sobre 2 grupos de mulheres. 2 grupos de mulheres. Um grupo primeiro que ele vai falar, ele está falando dos homens, ele está falando, né? Mas vamos focar no grupo que ele está falando, que é as mulheres. Antes desses versículos de Tito, capítulo 2, no versículo 3 ao 6, no versículo 1 ao 2, ele está falando dos homens lá. Mas vamos focar no verso 3 ao 6, que ele fala das mulheres idosas e das mulheres mais novas. No verso 3, Paulo vai dizer a Tito o seguinte: semelhante, ele está falando, Tito, ensinem. Ele tinha falado para Tito ensinar os homens mais velhos. Agora ele está falando, semelhante como aos homens mais velhos, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Quanto mais velha, quanto mais idosa, quanto mais chegando à terceira idade,
a postura feminina, como todo mundo, mas aqui Paulo está sendo bem claro, precisa ser reverente. Isto é, o que é uma pessoa reverente? Nesse contexto, Paulo, uma pessoa de exemplo, uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito. E sabe por que Paulo está dizendo isso? Ele vai continuar dizendo, a não serem o quê? Caluniadoras. Aquelas mulheres que às vezes já está aposentada ou já não tem muita coisa a fazer, você entra só para falar. Você está vendo a fulana de tal? Ele está dizendo, bem mais claro, nem escravizadas a muito vinho. Mas, Paulo está dizendo que elas sejam capazes de ensinar o que é bom. E tem uma segunda coisa, além de serem capazes de ensinar, poderão orientar as mais jovens a amarem quem? Sabe quais os mais conselhos que muitas das mulheres mais velhas dão? Tem mulheres mais velhas que estão falando, olha, está igual Paulo, conselho que é em casa, porque está tão frustrada com o seu casamento. O casamento dela foi tão B.O. que ela acredita que o casamento do filho, da filha, o casamento das mais novas, vai ser B.O. igual delas. E o que elas fazem, menina, estuda. E tem que estudar mesmo, nada contra. Meninas, para não depender do marido, e aí elas começam a transferir a frustração que ela teve com seu marido, transferir a tristeza, o casamento dela para a geração futura. Mas o que Paulo está dizendo é que as mulheres idosas, as mulheres de um nível de idade, ela precisa olhar para essas moças, para essas meninas mais novas, que além de terem um comportamento bom, além de ser a referência, elas precisam aprender a amarem seus maridos e seus filhos. Só que aí, olha o que o texto diz. Ainda mais, amarem seus filhos. O que as mulheres mais velhas precisam ensinar para as mais novas? Cadê? Volta lá no verso 5. Isso, é isso mesmo, está aí. Assim poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante isso. A palavra de Deus é blindada quando existe um discipulado das mulheres idosas para com as mais novas. É claro que quem lê esse texto aqui, com esse movimento feminista que está, com essa busca da independência feminina, com os homens frouxos e vagabundos que a gente também vê na sociedade, homens ruins e cruel, que não respeitam as suas esposas e acabam gerando uma ambiência de que homem não presta, parece que esse texto não serve para os dias de hoje. Como, pastor? Se as mulheres começarem a fazer dessa forma aí, os homens vão pisar nela. É por isso, irmãos, que em nome de Jesus, uma das coisas que as mulheres mais velhas precisam ser bem claras, é que, a falarem para essas moças de hoje, que casamento é uma coisa, é uma vez só. E eu sei que a pessoa boa não vem com um nomezinho aqui escrito na testa, mas que elas precisam ter uma coisa que Paulo está dizendo aqui, ó, acompanha lá no verso 6. Paulo está dizendo, encoraje as mais novas, as jovens a serem. Por que Paulo está dizendo para elas serem prudentes? Porque, minha irmã, você não pode ir na onda de quem fala bonito, porque o camarada é musculoso, tem músculo até na cabeça. Você não pode ir na onda do camarada porque ele é bonitão e todas as meninas da escola estão afim dele, porque tem palavras. Gente, o que define um homem não é o que ele fala, é o que ele faz. E é porque que as mulheres, Paulo está dizendo para Tito, encoraje essas meninas para elas serem prudentes, porque prudência é pensar antes de. É pensar. Tem jovens que jogam a sua vida toda fora porque casou com homem que não presta. Não presta mesmo, irmão. E olha, infelizmente eu tenho uma má notícia para dar para muitos, para quem está me assistindo, e até para os que estão aqui. Se você casar com um homem que não presta, não vem falar que é culpa de Deus não, porque foi culpa sua. Sua. Porque foi
prudente. Agiu pela emoção. E você precisa entender uma coisa: casamento não é tomado pela emoção, é tomado pela razão. Casamento tem mais a ver com razão do que emoção. Tem que ter emoção? Tem. Tem que ter sentimento? Tem. Mas a proporção racional precisa ser mais do que a emocional. Deus não une. Isso é a frase que eu não sei quem é que falou ela, mas é uma frase que eu ouvi em algum lugar ou eu li. Deus não une pessoas. Deus une propósito. Se você não conhece o seu e não conhece da pessoa que você está se relacionando, e eu estou falando aqui para idosos e para jovens, não entre nessa furada. Não entre porque o coraçãozinho, ai pastor, acelera toda vez que eu chego perto dele ou dela, ai pastor. Segura o facho. Aguarde em Deus. Sabe? Aguarde em Deus antes de entrar em um barco furado. Porque depois que estiver lá, não adianta dizer, mestre, não importa que nos afoguemos. Meu irmão, Deus, Jesus por misericórdia e graça, Ele vai ter que te ajudar. Pode ser que Ele te ajude. Mas é melhor evitar o problema. Faz sentido, irmão? Para ter um ministério feminino aprovado, você precisa ter prudência. Tenha cuidado. Mas eu vou continuar. Segunda coisa que Paulo fala acerca de Féber, a primeira é que ele a recomenda. A segunda, no versículo 1 ainda, lá em Romanos 16, no verso 1, ele diz que Féber é a serva da igreja em Secreia. Isto é, recomendo-lhe Féber, nossa irmã Féber, serva da igreja em... Alguns dizem aqui, alguns teólogos, para confirmar o ministério pastoral feminino, isto é, não, pastor existe na Bíblia. Eles pegam esse trecho e falam que Féber era pastora da igreja em Secreia. Porém, todavia, existe uma regra hermenêutica. Amém? Aqui comigo, em nome de Jesus. Alguns para usar para poder confirmar que pastor exige na Bíblia, pega esse versículo e aplica ele de maneira descontextualizada da Bíblia. Esse versículo só não serve para dar base que mulher pode ser pastora. Não vou entrar nesse âmbito, porque se você olhar em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento, em nenhum momento o Senhor consagra alguém, nenhuma mulher, para um cargo desse nível. Ah, mas teve Débora, foi juíza. Foi juíza porque os homens lá foi frouxo. Eu sempre disse isso. Para Deus levantar uma mulher na liderança de um lugar, é porque Ele quer envergonhar os homens daquele lugar. Se a sua mulher é líder na sua casa, é porque você é um frouxo e não toma a sua direção. Me desculpe, meu irmão. Pastor, que isso? Frouxo é muito forte. Mas é essa a palavra. Porque é um líder. O líder, e isso aqui eu não estou sendo machista. Não estou sendo machista. Eu estou sendo bíblico. Quem Deus colocou como líder da casa, como o patriarca, é o homem. Não estou falando para ele ser, que tem que ser isso de uma maneira pejorativa, que ele tem que ter todo mundo debaixo dos seus pés. Não, porque liderança não é isso. Depois a gente vai entender o que é liderança. Tem homens que não são maus líderes. E não é porque tem homens maus líderes, maus sacerdotes, maus maridos, que significa que Deus está dando legalidade para a mulher. Mas toda vez, a única maneira, olha bem, o único texto que vai falar que Deus vai levantar mulheres para assumir os cargos dos homens. Eu não vou lembrar se é Jeremias ou Isaías agora, não preparei esse versículo. Mas ele vai dizer o seguinte, que ele está fazendo isso para humilhar os homens daquela época. Ele diz, os seus líderes serão mulheres e crianças. Irmão, você precisa ser um líder sábio, inteligente. Tem que ser um sacerdote inteligente, homem de Deus. Entende? Para assumir a direção da sua casa, da sua família, como Deus quer. Mas, às vezes, nós temos mulheres que elas estão pulando esse princípio. Eu disse no CCM, na sexta-feira, nós tivemos um momento que a gente comentou sobre isso. Existe alguns guarda-chuvas dentro da família como ordem de liderança. Homem,
marido, esposa, filho mais velho ou filha mais velha e assim subsequente. O que acontece? Febe, nós não podemos dizer que ela era pastora dessa igreja. Mas Paulo está dizendo bem claro que ela era uma serva na igreja. Serva é alguém que dedicou a sua vida a servir em uma comunidade. O ministério feminino recomendável é aquele que primeiro é aprovado. Segundo, é aquele que aprendeu a servir. Irmãos, em nome de Jesus, em toda a Bíblia, você vai ver que as mulheres sempre se destacaram, não pela beleza. Não que não tiveram mulheres bonitas na Bíblia, e a Bíblia vai falar sobre isso. Mas não era isso que dava destaque às mulheres. Não era o fato nem de dar filho, que isso é tão importante no Antigo Testamento, a mulher dá filho, não dá, mas nem era isso. Mas era a capacidade, principalmente no Novo Testamento, de uma mulher aprender a servir a comunidade que ela faz parte. Nenhuma igreja permanece de pé se as mulheres não desenvolvem um bom trabalho no servir. Eu vou falar 2 pontos aqui. O primeiro é a questão do servir, e depois o último eu vou concluir nesse sentido. Olha comigo, Lucas capítulo 8, verso 1 e 3. Está lá Jesus, está lá 12 discípulos, mas você vai perceber que o ministério feminino sempre fez parte da comitiva de Jesus. Olha bem, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Lucas faz questão, o médico, de frisar, os 12 estavam. Embora Jesus tivesse outros, como já disse para vocês. Mas, ele vai colocar destaque. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Estamos vendo 2 grupos de mulheres no ministério de Jesus. Mulheres que seguiam e mulheres que sustentavam. Mulheres que iam com eles. Irmãos, presta atenção. Jesus ia de cidade. E eu sei que aonde Jesus chegava, tinha coisa para comer sim. Mas imagina aí, irmãos, aqui na igreja é claro, quando a mulher está presente, o negócio é mais organizado. Quando a mulher está mais presente, o negócio é mais limpo. Quando a mulher está presente, o negócio é mais bonito. E não estou falando da beleza mulher, mas da beleza que a mulher traz e ela produz no lugar. Se você chegou, não, tem homens que se destacam também, né? Sabe organizar, sabe decorar, sabe fazer um monte de coisa legal. Porém, quando a mulher toca, o toque mágico delas, as coisas parecem que se transformam de maneira maravilhosa. Uma mulher cuja o ministério é um ministério recomendável, é uma mulher que aprende a servir na sua comunidade. É uma mulher que entrega, inclusive, se você ler Atos 9, eu quero deixar esse versículo de Atos 9, 36, porque vai estar falando exatamente de uma mulher que entregou a sua vida em todo o tempo para servir a sua comunidade, servir as pessoas que estavam lá. E aqui eu nem estou falando de servir a liderança. Essas mulheres de Lucas 8 estavam servindo não apenas Jesus, mas os seus discípulos. Mas aqui em Jope, havia uma mulher que se destacou a ponto de deixar saudade quando morreu. E por causa do que ela fez em vida, ela foi ressuscitada. E olha bem, Atos 9, 36, até o versículo 41 diz: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. O que ela fazia? Boas obras, dar esmolas. Era assim que ela servia a comunidade. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. E Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas, olha bem isso, irmãos,
Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando o quê? Os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com ela. Dorcas fazia boas obras, dava esmola e ainda costurava para as mulheres e viúvas da sua comunidade. E quando essa mulher morre, as viúvas levam as roupas até Pedro e fala com ele. Pedro mandou que todos saíssem do quarto e depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, no caso Dorcas, disse: Dápita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se e tomando pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e os outros crentes e as viúvas, apresentou-a viva. Você pode glorificar Jesus por isso? Irmãos, a importância do ministério feminino. Dorcas morre, mas o legado dela fala tão alto. As obras que Dorcas faz em vida permaneceram enquanto ela morreu e ainda a trouxe novamente à vida. Irmão, se Dorcas fosse uma mulher que simplesmente fosse aos cultos e saísse sem ninguém perceber, se Dorcas não tivesse um ministério ativo na sua comunidade, ela nunca teria voltado à vida. Não foi Pedro que ressuscitou Dorcas, a gente sabe que foi Deus, mas não foi por causa dela, não foi por causa de Pedro, foi por causa das obras que ela fez. As obras não salvam, mas ela testifica da nossa salvação. A questão é que cada vez mais vivemos um tempo de pessoas preguiçosas. Infelizmente, uma realidade. Pessoas que colocam outras coisas à frente do seu ministério. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho sempre dito, tudo que você faz na comunidade, não é para você encarar como uma atividade, mas como um ministério. Se você toma conta de crianças, isso não é o que você faz lá na igreja? Eu cuido das crianças. Você não está desenvolvendo uma atividade, você está desenvolvendo um ministério. Se você cuida das mulheres, é um ministério. Cuida do ministério louvor, é um ministério. Irmãos, entenda, ainda ontem eu disse que no reino de Deus não existe escada onde um ministério é mais importante do que o outro, não. O ministério pastoral é tão importante quanto o ministério de mulheres. Eu, como pastor, cuido de vocês como um todo, mas o líder de mulheres cuida das mulheres dentro daquele grupo. É pastor daquela mulher, embora que biblicamente tenha um pastor aplicado ao homem, mas é a líder que vai cuidar, que vai orar, que vai andar junto. E é uma honra quando Deus nos chama para tão nobre ministério. Da mesma forma no ministério do grupo de jovens, no ministério de criança, no ministério de louvor, no ministério de evangelismo. E nós muitas vezes recuamos, fugimos. Mas não é isso que Deus quer das mulheres dessa igreja. Não é isso que Deus quer das mulheres dessa igreja. Deus está chamando as mulheres dessa igreja para poder sim desenvolver seu ministério, porque o tempo é curto e a obra é grande. O tempo é curto e a obra é grande. Ah, pastor, mas outras fazem. Coloca para outros fazerem, outros fazerem. Eu me lembro quando o Mardocai chega para Esther e fala: Esther, olha bem, Ramã assinou um decreto que todos os judeus vão morrer. Todos. Você já parou para pensar que Deus te colocou aí no palácio? Foi exatamente para esse momento. Guarda aqui, olha comigo aqui, irmão, foca aqui. Esther, você não já parou para pensar que Deus te trouxe para dentro desse palácio? Não foi exatamente para esse momento? Ah, tio, mas eu não posso entrar na presença do rei. Já tem 30 dias que ele não me chama. Se eu entrar, eu morro. E ele diz exatamente essas palavras. Ou talvez não tão exatamente, mas mais ou menos assim. Ok, não precisa ir. Mas saiba de uma coisa. O povo não vai ficar desamparado. Socorro e livramento Deus vai trazer de outra parte. Mas você e sua família há de perecer. Mas é tão pesado isso. E é para um primo que criou, porque há o debate se Mardoqueu era tio ou era primo. Mas o texto está mais para o lado de primo, né? Que ele era primo, filho, né? Enfim, era primo de Esther. E ele criou Esther desde criança. E ele disse: Esther, pode ficar tranquila, a obra não vai ficar sem fazer, porque você não quer fazer.
Mas você e sua família vai sofrer as consequências disso. Entenda, irmão, quando Deus te chama para desenvolver um ministério, o ministério que Ele te deu, Ele está te dando um privilégio de exercê-lo. Isso não pode ser olhado como uma obrigação, como algo pesado. A Bíblia diz que quem deseja episcopado, uma excelente obra, tem que ser. Estamos numa fase, sim, de treinamento, de aprendizado. Não para poder te dar um ministério, mas para aperfeiçoar o seu ministério. Para que você sirva melhor. Mas ministério, nós já nascemos com ele. E você vai ver isso na nossa campanha dos 40 dias. Agora, se você vai exercê-lo ou não, é uma decisão sua. Mas sabe de uma coisa, se você não quiser fazer, outra pessoa faz. Mas a obra não vai parar, porque você simplesmente não quer. É por isso que eu te convido, apoie. Apoie. Apoie o que nós estamos fazendo como igreja, como pastor dessa igreja, como liderança. Apoie a liderança do Ministério Feminino quando assim tiver. Apoie a liderança do Ministério de Jovens quando assim tiver. Apoie, está junto. Primeiro, para seu ministério ser recomendável, tem que ser aprovado. Segundo, seu ministério precisa aprender o valor do serviço. Mas em terceiro, no versículo 2 lá de Romanos 16, vai nos trazer a terceira verdade sobre o ministério feminino. No ministério feminino, ainda falando acerca de Feber, no versículo 2, Romanos 16, verso 2, na parte A diz: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Paulo não apenas está recomendando Feber, não apenas está dizendo que Feber tinha um ministério de serviço na igreja de Sencreia excelente, mas ele está falando, eu quero que quando ela chegar aí, vocês a recebam, igualmente recebem os santos. Você já parou para pensar uma coisa? Que Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que na época não dava suporte às mulheres como nós temos hoje. A comunidade judaica nem contar a mulher no censo contava. Os líderes judaicos nem sequer conversavam com mulher em público. Mulher totalmente discriminada, mas Paulo está dizendo, esta mulher precisa ser respeitada, honrada, à semelhança de todos os outros. Isto é, no ministério feminino, precisa ser honrado, valorizado, respeitado, como qualquer outro. Ah, é culto das mulheres, não vou. Eu fico tão triste quando uma igreja começa a pensar de maneira dividida. É porque é culto que o ministério feminino vai ministrar. Eu sou homem, eu não vou. É o culto que o ministério de jovens vai dirigir. Ah, eu estou tão velho, não vou. É tão triste quando nós olhamos para a igreja como grupo. E eu tenho dito exatamente aqui, vamos excluir, rasgar, queimar, jogar fora tudo que estiver referido a grupo, porque nós não somos grupo, somos ministério, somos um time. Um atacante não faz, ele pode até fazer gol, mas se ele não tiver uma defesa forte, ele vai perder o jogo do mesmo jeito. Um time de futebol, ele depende, quem é, eu sei que está fora de contexto das mulheres, mas tem mulher que entende futebol mais que homem. Mas no mínimo você sabe que um time de futebol tem goleiro, zagueiro, os laterais, meio campo, centroavante, atacante, enfim, meia. Tudo isso são grupos, dentro de um conjunto. Mas para um time vencer, coloca Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, eu nem sei qual é o melhor hoje, dentro de um campo, ele sozinho contra um outro time de 12. Vê se ele ganha. Vê se ele vai fazer gol. Não vai. Porque um time só tem potencialidade quando todos estão juntos. Trabalhando juntos. Pensando juntos. Indo para o mesmo destino. Servindo o mesmo Deus. Sendo a mesma família. Nós não somos grupo, somos um ministério que glorifica, exalta e adora o nosso Deus. Irmãos, entenda isso. Um grupo está no mesmo lugar, mas pensando diferente.
fazendo coisas diferentes, agindo de maneira diferente, mas um time, estão todos no mesmo lugar, pensando com o mesmo propósito, fazendo a mesma coisa, indo, talvez até fazendo coisas diferentes, mas com a mesma intenção e a mesma finalidade. Aí tem um ministério de mulheres, que A não se relaciona com B, não faz algo que C, tem ainda. Não, olha bem o que é isso. Jesus disse que um reino dividido não, uma igreja dividida não prospera, irmão. A pulseirinha aqui, ó, que nós tivemos a aula antes do CCM, olha o segundo símbolo aqui, de visão. O que aconteceu? Separação. Toda divisão é do inferno. Inclusive eu sempre falo, se alguém chega para mim e fala, pastor, vou lá para somar. Não vai não, meu irmão. Vai não. Para somar não. Somar não. E eu vou falar isso depois, aí nessa campanha de 40 dias eu vou falar isso. Nós não somos uma igreja que está aqui para somar. Deus não criou a pessoa para somar. Deus não criou uma pessoa para subtrair, e muito menos para dividir. Se tem uma aritmética, eu acho que é isso que chama, né? Se tem qual é o nome que dá? Mais, menos, qual? Esqueci os sinais aritméticos, enfim. Se tem um sinal que Deus acredita, é o sinal de multiplicação. Você não vê na Bíblia Deus dividindo, subtraindo. Não. Quem faz isso é o capeta. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Cresçai, multiplicai e povoai a terra. Vão e faça discípulos. Esta igreja não é uma igreja de soma. Esta igreja é uma igreja que multiplica para a glória de Deus. O ministério feminino precisa se multiplicar. Paulo está falando, eu não quero indiferença porque o ministério dela, porque ela é mulher, porque ela... Não. Vai tratá-la como trata qualquer outro. Ponto final. Se tem uma coisa, dentre muitas outras que Jesus fez, foi trazer valor às mulheres e crianças que as pessoas da época de Jesus e antes dele não traziam. Olha bem, irmão, nós lemos aqui, a semana passada que eu preguei sobre, no culto de colheita, João capítulo 4, verso 27, vai dizer que Jesus está lá conversando com a mulher samaritana. Lembra que eu falei que a mulher, que havia um problema nessa conversa? Porque Jesus, sendo um religioso judeu, né, estava conversando com uma mulher samaritana que era mulher, lembra que eu fazia isso? Era mulher casada há 5 vezes. E pior, era uma mulher casada 5 vezes, samaritana. Isto é, nunca que um homem judeu daria atenção a uma mulher dessa. Percebe um outro detalhe? Que nem essa mulher se sentia à vontade de se relacionar com as outras, porque o texto diz que Jesus encontra com ela meio-dia. Mas meio-dia não é hora de pegar água, embora que poderia ter sido um acaso. As mulheres judias iam ao poço pegar água para amanhã, para encher os potes, para trabalhar durante o dia. Mas por que essa mulher vai meio-dia? Porque ela não se relaciona. É uma mulher exclusa socialmente. E não é de se espantar quando a gente lê isso no verso 27. Olha o quê? E naquele momento, os seus discípulos o quê? Voltam. E ficaram? Como? O quê? Um mestre? Não. Oh, não. Ele está conversando com essa mulher. Como assim, gente? Como assim? Ele é mulher. Eles não sabiam que ela tinha passado 40 dias, Jesus revelou naquele momento, né? Então esse aí não sabia. Mas mulher, e é samaritana? Como assim? Você não fala nada não. Você não fala não. Porque sabia que Jesus era aquele... Irmão, Jesus é amor, mas dava uns pitos nos discípulos. Você já percebeu que Jesus dava umas tiradas de vez em quando daquelas? Então olha aqui, mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que está conversando. Ninguém falou nada. Mas no coraçãozinho está... Jesus conversando. Mas sabe por que Jesus está conversando? Porque foi isso que Jesus veio fazer. Valorizar o que os homens não valorizam, amar o que os homens não amam, se relacionar com quem os homens não relacionam. E é isso que nós como igreja tem que ser: tratar todo mundo como igual, amar todo mundo por igual, e o nome de Jesus será glorificado. Entende isso? Nessa igreja,
Na igreja de Cristo não pode haver divisão de grupos, subgrupos, tratar uns melhores do que outros, honrar uns melhores do que outros, puxar o saco de uns. Não! Somos uma família. Faz sentido para você? Somos um só. E se Cristo valoriza, eu valorizo. Se Cristo ama, eu amo. Um outro fator que marcou a história dessa ascensão feminina na Bíblia é que além do Messias, se eles entendessem que não era apenas um judeu religioso, mas era o Deus do céu, que se transformou homem, que estava conversando com a mulher desprezada. E agora tem lá Atos capítulo 2. Está todo mundo abismado com o que Deus estava fazendo, batismo com o Espírito Santo. E aí vem Pedro explicar aquilo. E Pedro vai citar o livro de Joel, capítulo 2, que havia uma promessa, e a promessa era o seguinte, em Atos capítulo 2, 16, diz: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre os seus filhos e os jovens terão os velhos, e sobre os meus servos. E agora eu quero que as mulheres falam isso bem alto e glorifiquem a Deus, porque Ele, em nome de Jesus, abençoa você. Diga: e sobre minhas. Vai lá, gente, vai lá, mulherada. Minhas. Ele vai fazer o quê? Você, mulher, o Espírito foi derramado sobre sua vida. Glorifique a Deus. Entenda isso. Irmãos, em nome de Jesus, mulher não é o que o feminismo está dizendo que elas têm que ser, não. Ah, mas a Bíblia não honra a mulher. A Bíblia quer colocar a mulher debaixo. Não, você está vendo dois casos, e eu poderia citar inúmeros casos, de que Deus ama a mulher sim, valoriza a mulher sim. O Deus do céu desceu à terra e conversou horas. É o sermão mais longo que Jesus teve, foi com uma mulher samaritana. Nenhuma outra pessoa teve tanto tempo de conversar com Jesus. E esta mulher teve esse privilégio. O Espírito não foi só para homens, o Espírito também é sobre as mulheres. Então para de balela. Deus ama as mulheres, usa mulheres, enche mulheres para a glória do nome dEle. Entende isso? Mas eu quero terminar, porque o tempo não é crente. Eu quero falar sobre o quarto ponto. O quarto fator, porque para você ter um ministério recomendável. Primeiro, vamos lá, se você lembra, para ter um ministério feminino recomendável, você primeiro tem que ser diga. Segundo, tem que ter um ministério que abra o coração para servir. E em terceiro, você precisa reconhecer, diga comigo, reconhecer que o seu ministério é semelhante como os demais. Tem o mesmo valor do que os demais. Tem a mesma honra do que os demais. Então, pare de achar, mas meu ministério, irmãos, em nome de Jesus, para de achar que você é o coitadinho da última vez. Não, para com isso. A mulher samaritana diz: como tu, sendo judeu, fala comigo, porque ela tinha uma mentalidade: ninguém pode falar comigo. Ela se espantou, tu. Como? Não foi só os apóstolos que ficaram surpresos. Ela ficou: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano. Lembra da pergunta? Porque nem ela acreditava que Deus se importava com ela. Mas Jesus está falando: se você soubesse quem estava falando com você. Se você soubesse, não era eu que pediria água, mas você me pediria e eu tiraria a água da vida. A água da vida. Irmãs, se vocês acham inútil, se vocês acham que o seu ministério não é nada, eu quero te convidar: peça ao Messias e Ele te dará a água da vida. Ele tem poder para dar. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que pede, recebe. Porventura, Ele vai rejeitar seu pedido. Uma das coisas que eu mais observo nas mulheres, como pastor, é que quando elas são desafiadas a subir um nível maior, elas se sentem desencorajadas, ou com medo, ou com vergonha. Eu quero te convidar a entender que esse tempo de ficar de trás da ovelha malhada já passou. Cristo te trouxe, entende? Para perto dele. Então seu ministério tem o mesmo valor do outro.
diaconisas têm o mesmo valor do diácono. Entenda isso. Tem ministérios ordenados que, por princípio, porque o Senhor não pode quebrar princípios que Ele mesmo criou, mulheres não são ordenadas, pastoralmente, presbiteralmente, mas isso não significa que isso você é inferior a pastor, porque o ministério pastoral é igualzinho, assim, irmão, ao ministério de diaconia, é igualzinho ao novo convertido, é igualzinho. A diferença é a responsabilidade, é como esse ministério é desenvolvido. Entende isso? E em quarto, para terminar, versículo 2, parte final lá de Romanos 16, 2. O que Paulo vai dizer aos romanos acerca de Febe? E lhe prestem ajuda, de que venha a necessitar. Pois tem sido de grande auxílio para minha gente, inclusive, 2 versículos, irmão, e traz uma descrição fenomenal sobre essa mulher. Ele está falando, olha, trate ela semelhante aos outros. E ele está dizendo agora, ajude-a naquilo que ela precisar. Porque ela tem sido o quê? Grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Eu disse que nenhum ministério fica de pé se as mulheres não se moverem. Nenhuma casa fica de pé se a mulher não se mover. Já percebeu isso? Por que lá em Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica? Porque a casa, meu irmão, a casa quem manda é a mulher. O líder, provedor, é um homem. Mas quem cuida da educação dos filhos não é um homem, é a mulher. O homem sai para trabalhar. Biblicamente a gente vê um homem saindo para trabalhar, mas quem está lá todo dia, limpando a bunda do menino, quem está lá, menino, sai daí, menino, é a mulher. É ela que toda demanda mais desafiadora. Olha, glória a Deus pelas mulheres. Minha vida mudou depois que eu encontrei a minha. Oh, glória. Até aqui, isso aí, ela não misericórdia. Então, irmão, em nome de Jesus, você entende uma coisa? Irmãs, vocês são importantes nessa igreja. Não, vocês entenderem? Vocês são. Irmã Lúcia, Jeane, Urânia, Ana. Todo mundo aqui, todas as mulheres que eu vou citar o nome, vou esquecendo. Porque aqui não está falando de casado, não, está falando de mulheres. Vocês são. Mas se vocês ficarem no cantinho de vocês, não, eu quero ser imperceptível, eu não quero ser notada. Ok, igual falei, Deus usa as pessoas da maneira de qualquer um, do jeito delas. Mas o fato, seja como o André, na surdina, caladinho, como eu ministrei no último culto, seja como o André, ou seja como o Pedro, esfarafatoso, barulhento, seja como for, Deus quer te usar. Paulo está dizendo, olha, essa mulher tem sido um auxílio para mim e para os meus. E não foi só ela não, irmão. No mesmo capítulo 16, olha lá no versículo 6. No mesmo capítulo 16, no versículo 6, ele vai dizer, saudem Maria, que trabalhou arduamente. No verso 12 ele diz, saudem Trífana e Trifosa. Os nomes bonitos, dupla sertaneja. Essas duas irmãs. Olha bem, irmão. Trifena e Trifosa. Glória. Olha, dupla sertaneja. Se nascer gêmeas, já tem o nome da dupla. O que ele fala? Mulheres, olha bem, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. E no verso 13 ele diz, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim. Percebe o tanto de mulheres que fizeram parte do ministério de Jesus, no ministério do apóstolo Paulo, e que sem essas mulheres, esses ministérios não eram a explosão que foram. Mulheres, entenda isso. Esta igreja vai ser uma bênção para esta cidade. Já é para a glória de Jesus. Esta igreja vai salvar pessoas. Mas as mulheres dessa igreja precisam se levantar, tomar sua posição, assumir seu papel e seu lugar. Porque Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês, mulheres. E aí Paulo, para eu encerrar, Paulo vai escrever a Timóteo, recomendando Timóteo, as 2 cartas. E aí Paulo, como sempre seguindo o exemplo de Jesus, trazendo à tona as obras que as mulheres fizeram de bem feito, ele vai escrever 2 Timóteo capítulo 3, verso 14 e 15. Olha o que Paulo fala para Timóteo.
Ele diz o seguinte, esse som está afiado nesse versículo, tá? Sininho. Quanto a você, permaneça o quê? Nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. E Timóteo aprendeu foi porque Paulo ensinou? Não. Pois você sabe de quem... Volta lá. Pois você sabe de quem aprendeu. Não foi isso? Quem foi? De quem ele aprendeu? Permaneça naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem aprendeu. E aí no verso 15 ele vai dizer, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de se torná-lo sábio para... Aí eu pergunto, nosso Deus, Paulo está falando, permanece naquilo que você aprendeu, porque você sabe de quem você aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, desde menino. Não foi Paulo que ensinou a Bíblia para Timóteo. Paulo potencializou Timóteo. Paulo pegou um Timóteo que já tinha sido discipulado, evangelizado, e pegou Timóteo e transformou ele em um líder fenomenal. Mas não foi ele que converteu Timóteo. Por que não foi? 1 Timóteo, primeiro. Lá no capítulo 1, olha, segundo, capítulo 1, verso 5. Quem foi? Recomendo, olha que legal. Recordo-me da sua fé não fingida. A fé de Timóteo era uma fé não fingida. Mas a fé que estava em Timóteo veio primeiro de quem? De quem? Que primeiro habitou? Que habitou em quem primeiro? Na avó Lloyd. E em a sua mãe. E estou convencido de que também habita em Lloyd, Eunice, Timóteo. Percebe? A fé da avó impactou a filha, que transformou o filho. E esse filho, irmão, deu sequência ao maior ministro que teve no Novo Testamento. Você pode adorar Jesus. Você pode entender que o que você ensinar a sua criança vai impactar as futuras gerações. Aleluia! Mãe, você tem um papel importante. Me desculpe se eu estou sendo muito enfático. Para o zap um pouco. Dê atenção a esses meninos. Ensine a palavra a esses meninos. Nós vimos a pandemia aí, as mães teve que se virar para ajudar os filhos a fazer o PET. Eu sei que não foi fácil para as mães. Eu sei que não foi. Eu vi relatos, vejo exemplos. Mas eu quero falar, o PET, por mais que foi ruim, difícil, mas você teve que obrigatoriamente sentar com o filho. Pelo menos eu imagino que as mães tiveram que fazer isso. Menino, é assim. As mães começam, aí tá, é assim. Coitado do bichinho. Mas ensinou, não ensinou? Teve que fazer, não teve? Nem que foi abaixo da porrada? E por que não vai lá e senta com ele, compete na palavra? Porque para a palavra a gente não tem tempo. Vocês não têm tempo. Porque, não, pastor, mas minha vida é corrida. Minha vida é corrida, pastor. Lloyd, Eunice, Timóteo. E se você der um pulinho aí no capítulo 2, verso 2, você vai perceber que não ficou só em Timóteo. Oh, Deus. Entende? Sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro da minha tia. Porque eu só estou aqui porque ela me investiu em minha vida aos 6 anos de idade. Ela me levou para a igreja. Mas ela não apenas me levou à igreja, ela me acompanhou de quando me levou até morreu. O que eu recebi de Deus através dela, estou partilhando com vocês aqui hoje. O que os seus filhos receberão de vocês vai impactar outras pessoas, as suas gerações. Por isso, mães, em nome de Jesus, eu sei que vocês têm na mão a maior responsabilidade da vida. Satanás nunca investiu nas nossas crianças como tem investido hoje. Eu sei que sempre houve. Você lembra quando o rei do Egito matou as crianças na época de Moisés, menores de 2 anos, ele matou. Quando Jesus nasceu, toda criança menor de 2 anos também, o rei mandou matar. Sempre, irmão, a vida toda teve o demônio lá, o Deus Moloque, que aceitava adoração só se sacrificasse uma criança para ele. A vida toda Satanás tentou destruir, matar criança. Até hoje, dia após dia, tem crianças desaparecidas porque elas são pegas para ser apresentadas em atos de macabros. Satanás nunca poupou nossas crianças. Só que a estratégia dele está mudando. Ele agora não está matando só as crianças, mas ele está tentando idiotizar nossas crianças. Ideolizar, eu achei essa palavra. Nossas crianças. Mas cabe você, mãe. Cabe você, pai, que está me assistindo. Os pais que estão presentes, entender.
Satanás, você pode até levar alguma criança, porque infelizmente isso vai ser inevitável, mas não a minha. A minha eu vou cuidar, a minha eu vou orar por ela, a minha eu vou ensinar, porque é isso, olha, Paulo recebeu, Timóteo recebeu da avó que passou para Eunice, e a Eunice passa para Timóteo, e o que Paulo diz, e essas palavras que ouviu me dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Timóteo ensinou o que recebeu a outros, porque recebeu de alguém. Está entendendo? Por isso que eu discordo veementemente que crianças é a igreja de amanhã. Não, crianças é a igreja de hoje. Crianças podem ser usadas para salvar vidas hoje. Criança pode impactar a geração dela hoje. Criança tem que ser importante hoje. E o nome de Jesus tem que ser glorificado através disso. Me desculpe, irmão, mas uma igreja que despreza o ministério feminino e infantil, ou que trata isso de qualquer forma, é uma igreja que está fadada ao fracasso. Que Deus possa guardar nosso coração. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, a melhorar. Porque é isso que Deus quer de nós. Faz sentido para você? Você pode ficar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Uma mulher com ministério recomendável precisa ser uma mulher aprovada. Uma mulher que se abre para servir. Uma mulher que tem consciência de que seu ministério é semelhante a outros. E por fim, uma mulher que preste auxílio à sua família e aos seus líderes. Paulo está dizendo, essa mulher, volta lá, Romanos 16, 2. Essa mulher ajudou todo o meu grupo. E principalmente a mim. Ei, sou pastor dessa igreja. Se vocês mulheres não me ajudarem, quem eu não? Jesus, eu vou de novo. Jesus precisou delas, de vocês. Paulo está dizendo aí, vocês viram os versículos todos, está gravado, você pode ver de novo, tudo direitinho, porque hoje não deu tempo para preparar as bolsas. Tu acha que o Meres Patriquinho da vida, um Patriquinho velho ralé da vida, vai conseguir ajudar e servir a Deus sem vocês? Tem consciência disso? Vocês têm um peso impressionante nessa igreja. Aprenda em nome de Jesus, entenda isso, internaliza isso. E eu tenho certeza que o Senhor há de aprovar o ministério feminino desta igreja. Para a glória do nome dele. Você crê isso em nome de Jesus? Oh Deus. Então ore comigo e fala, Senhor, levante esse ministério, Senhor. Levante as mulheres dessa igreja, Senhor. Levante as vozes dessa igreja. Como Lloyd foi levantada para ensinar a Eunice. E Eunice ensinar o filho Timóteo. Deus, em nome de Jesus. Eu oro pelas mulheres idosas desta igreja, Senhor. Eu peço nesta noite pelas mulheres, como a irmã Iracema, a diaconisa Maria José, a nossa irmã que está ali atrás, que esqueci o nome, a nossa irmã Terezinha e tantas as demais outras, Senhor. Oro, traga saúde para as tuas servas, traga graça para elas, abençoe de maneira especial as mulheres casadas de meia idade, as recém-casadas, as novas, jovens, aquelas que ainda não se casou. Deus, eu tenho certeza que o Senhor há de fazer um mover poderoso no ministério de mulheres desta igreja. Eu tenho certeza que o teu Espírito já desceu sobre as mulheres desta igreja, e elas vão resplandecer, elas vão brilhar nessa cidade, elas vão brilhar nessa igreja, para a glória do teu nome. Dê força para aquelas que casaram com maridos descrentes. Dê força para aquelas que casaram com maridos desviados. Dê forças para aquelas mulheres, meu Pai, para as mulheres que são casadas com maridos frouxos. Eu peço em nome de Jesus, usa, Senhor, desperta os homens para não apenas amá-las, mas para cuidar delas, dar a vida se for necessário por elas, como Cristo assim deu a vida pela igreja, Senhor. A partir de mim como homem, a partir de mim como ministro, e os demais homens dessa igreja, meu Pai, dê prudência para as meninas, para as jovens, não entrar em qualquer relacionamento furado, que hoje beija, mas amanhã agride, que hoje jura amor, mas amanhã expulsa, abandona. Deus, guarda a juventude, guarda as mulheres, Senhor. Deus, o nome de Jesus, desperta as mulheres dessa igreja.
Desperte as mulheres que me assistem online. Desperta essa mulher que está assistindo essa mensagem. Muitas mulheres ouvem essas mensagens gravadas. Eu oro, irmã, meu Deus, pelas irmãs lá em Pedra Azul, Taiobeiras e demais outras que estão acompanhando. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar, Senhor. Guardar para a glória do teu nome. Cada uma dessas para louvor do Senhor. Eu agradeço o teu nome, Jesus. Porque eu sei que o nosso Redentor vive. E por fim se levantará sobre essa terra para a glória do teu nome. Se você, mulher, entende essa verdade, aplaude.